Vamos lá, hoje, 8 de janeiro de 2023, no final desse dia, desse domingo, né? E durante toda a tarde estivemos aí estupefatos assistindo tudo que está acontecendo em Brasília. A invasão do Supremo Tribunal, do prédio do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio, né? O Palácio do Planalto. E vimos as diversas manifestações com quebra-quebra, destruição de patrimônio público, uma invasão desrespeitosa, sem dúvida nenhuma. Atos que são obviamente condenáveis, porque quando parte dos black blocs, nós condenamos, achamos um absurdo, o partido da esquerda ou da direita, de qualquer lado, é absurdo, né? Não é este o mecanismo que deve ser adotado. Mas nós podemos analisar as fontes, ou a fonte, a base, a causa disso tudo. Esse povo está protestando há mais de 60 dias, há 68 dias, não por causa do resultado das eleições, mas pela forma com que as eleições se deram, pela forma com que as rádios boicotaram um dos candidatos, pela forma com que o TSE decidia as questões envolvendo ambos os interesses, uma definição clara de preferência pelo candidato que foi eleito, decisões absurdas aos olhos de todos, também do STF, quando descondenou um condenado em 3 instâncias por mais de 20 magistrados, e numa manobra terrível, feia e vergonhosa, que desmerece todo o povo brasileiro, desmerece a própria esquerda, desmerece a direita, a esquerda, o centro, desmerece a nação brasileira diante do mundo inteiro, quando por uma canetada, um homem, um ministro colocado por Dilma Rousseff, chamado Edson Fachin, resolveu o problema do condenado Lula, né? E usando provas adquiridas ilegalmente por hacker que não foram periciadas, resolveram declarar suspeito o juízo, porque havia comunicação do juízo com o Ministério Público, a Procuradoria do Ministério Público. É um absurdo, né? Se fosse cancelar os processos, porque há comunicação entre magistrados e Ministério Público, teria que cancelar todas as ações penais que já aconteceram desde 1830, com o surgimento do primeiro Código Penal brasileiro. Porque essa promiscuidade, vamos dizer assim, sempre houve, e há e continuará havendo. Quando você chega no tribunal do júri, você vê o Ministério Público sentado à direita do magistrado, enquanto que a defesa do acusado está abaixo com ele, quando ambos estão no mesmo papel, antagônicos, mas igualitários, deveriam estar sentados no mesmo nível e não um ao lado do magistrado. É um absurdo, o próprio desenho é absurdo. Então deveria cancelar todas as condenações que ocorreram desde 1830, absolvendo inclusive a memória daqueles que já morreram, né? Tudo isso foi feito numa manobra terrível, vergonhosa, vexatória, que nos expõe. Eu sou advogado há mais de 30 anos, sinto-me envergonhado com o direito constitucional brasileiro, com o direito penal brasileiro, com as decisões do Supremo Tribunal Federal. É vergonhoso ver os informativos do Supremo Tribunal Federal, as decisões absurdas que são tomadas. É vergonhoso ver o que o STE decide, né? A desmonetização de canais, sempre de direita, é uma vergonha. Então foi gerando essa revolta na sociedade. Não se justifica essas ações, mas se compreende perfeitamente. Não se deve apoiar manifestações desse tipo, né? Mas com inteligência você pode compreender que há uma panela de pressão sendo aquecida a todo tempo. Agora entrou um novo governo que diz que vai governar para 215 milhões de brasileiros, mas agora no seu depoimento chama o ex-presidente de genocida. O que ele quer? Ele quer governar para 215 milhões de brasileiros? Ele está de brincadeira. É uma declaração irresponsável. Condenou o agronegócio, né? Chamou o ex-presidente de genocida. É uma irresponsabilidade muito grande. Então, o que estamos vendo nada mais é do que as consequências das manobras praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte Brasileira,
representada pelos senhores Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, José Antônio Dias Toffoli, por Carmen Lúcia, por Edson Fachin, por Alexandre de Moraes, principalmente, que agora parece o chefe do Supremo, é o cabeça do Supremo, é o cabeça da nação, parece o rei da nação. É assim que está. Então, um cara que lidera a mando de José Antônio Dias Toffoli um inquérito ilegal, inconstitucional, absurdo, que não tem meio, não tem começo, não tem fim, não tem cabimento, né? Fake news, ninguém sabe o que é isso, porque isso não existe crime de fake news, não há crime que lei anterior que o preveja e o defina. Então é tudo um absurdo muito grande. A panela de pressão está sendo provocada por essas pessoas, principalmente por Alexandre de Moraes, agora pelas declarações de Flávio Dino, um condenado, um cara que não tem nenhuma moral, né? Ministro da Justiça. Então a panela de pressão só faz aumentar e não sabemos, ninguém pode dizer aonde vamos chegar, o que vai acontecer. Claro, os atos foram ruins, foram deploráveis, não deve ser assim, atacar a polícia, não, a polícia não pode ser atacada de jeito nenhum. Quando arrancaram um policial quase que solitário ali sobre um cavalo, pondo a risco a sua integridade física, o cavalo saiu correndo, né? Não, isso não pode acontecer. A depredação, quebra de equipamentos, a quebra das vidraças, destruição do patrimônio público, de púlpitos, de galerias, de fotos. Não, isso é muito ruim, é muito triste, né? Não esperava que isso acontecesse em nosso país, mas tudo isso tem uma causa. Isso são os efeitos, não vamos tratar só dos efeitos, vamos tratar da causa, ou das causas. Não adianta sair prendendo 30, 40, 50 milhares de pessoas. A causa, ela tem que ser tratada. Enquanto a causa não for tratada, essa bomba estará sendo fomentada, essa panela de pressão estará sendo inflada e podendo explodir. É interessante que a literatura judaica, a Bíblia judaica, no Salmo diz: feliz a nação cujo Deus é Yahvé. É o Senhor nas traduções, porque tiraram o nome de Deus da Bíblia. Yahvé é o tetragrama, Yahvé, como está no original. Então, feliz a nação cujo Deus é Yahvé. A nação que tem Deus como Yahvé é uma nação justa, é uma nação íntegra. A justiça não pode ser manipulável. A justiça não pode ser comprada, não pode haver venda de sentenças, não pode haver capa de processo, decisões de acordo com o cliente ou com o condenado ou o acusado. Não, justiça é justiça, né? E muitas injustiças nós estamos vendo ser feitas no Brasil ao longo de muitos anos e sobre a tutela, inclusive da Suprema Corte. Que Deus abençoe, o Senhor Yahvé abençoe essa nação e dirija os passos que devemos seguir. Um grande abraço, um beijo. Canal Espontâneo ou Espontâneo Channel, Augusto Miranda. Eu peço que você compartilhe, mande para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Mande essa informação, esse ponto de vista desse canal, Canal Espontâneo. Eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sino para que, tendo novas informações ou novas análises, você receba. E veja se está inscrito no canal, se não, se inscreva, né? Vamos fazer esse canal crescer juntos. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.